quando alguém te humilha, não é a frase dita, nem o tom de voz, nem a expressão de desprezo que mais te fere. O golpe verdadeiro acontece depois, naquele silêncio pesado que fica no ar quando tudo acaba. É no instante em que você respira fundo, tenta agir normalmente, tenta seguir o dia, mas sente que algo em você foi diminuído, encolhido, empurrado para um canto escuro da própria mente. A humilhação tem esse poder. Ela destrói sem tocar, corrói sem ferir a pele, quebra sem fazer barulho. Ela opera nas sombras, como ferrugem emocional que vai desgastando, dia após dia, a imagem que você tem de si mesmo. E quase sempre ela vem de onde mais dói, das pessoas que amamos. Um pai que fala, você nunca vai ser nada. Um parceiro que zomba de um defeito seu. Um amigo que expõe sua vulnerabilidade para arrancar risos dos outros. Uma mãe que compara você com alguém melhor. Pessoas que deveriam te proteger, mas que às vezes se tornam o motivo da sua maior vergonha. É aí que esta dor se torna devastadora, porque não é uma batalha física, não deixa hematomas, não pode ser mostrada num exame médico. É uma luta silenciosa, íntima, escondida atrás de sorrisos educados, atrás do tá tudo bem automático, atrás da força que você finge ter para não preocupar ninguém. Mas ouça com atenção algo profundo que você precisa entender. Ninguém que tenta te humilhar está acima de você. Ninguém que usa palavras para ferir está em posição de te definir. Ninguém que precisa te diminuir para se sentir grande merece ser tratado como referência da sua identidade. Toda tentativa de humilhação revela fraqueza, não força. Revela insegurança, não superioridade. Revela miséria emocional, não grandeza. E quando essa verdade entra no seu peito, não só na mente, a humilhação perde metade do poder, porque você começa a enxergar o agressor não como gigante, mas como alguém pequeno demais para ter autoridade sobre o seu valor. E é exatamente para isso que o estoicismo existe, para transformar essa percepção em uma fortaleza interior, porque os filósofos estoicos iam muito além de entender essa dor. Eles dominavam o mecanismo por trás dela. Eles sabiam que a humilhação não destrói o corpo. O que ela destrói é o ego e, por consequência, a alma. Mas a grande virada é que eles descobriram algo que quase ninguém te conta. Existe um padrão, um método que pode ser aprendido, um caminho real para manter a frieza interior, mesmo quando o mundo tenta te dobrar. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Antes de seguirmos, te faço um pedido sincero. Inscreva-se no canal A Frieza Estoica, porque aqui você aprende a fortalecer a própria mente, em vez de ser arrastado pelo caos emocional. Deixe o like para que esta mensagem alcance mais pessoas que estão sofrendo em silêncio. E compartilhe o vídeo com alguém que precisa entender que não está sozinho. Porque humilhação é uma dor invisível, mas ninguém deveria carregá-la sozinho. Agora que você está aqui comigo, respire fundo. O que você vai ouvir a seguir não é autoajuda barata. Não é discurso motivacional vazio. Não é frase de efeito para te distrair da dor. O estoicismo nasceu em meio ao caos. Seus mestres viveram humilhações que fariam qualquer pessoa comum desmoronar, e mesmo assim permaneceram firmes. Marco Aurélio, o imperador, alvo de fofocas e deboches dos próprios senadores que o bajulavam em público, mas riam dele pelas costas. Epicteto, que nasceu escravo e era humilhado diariamente por seu senhor, aprendeu a controlar a única coisa que ninguém podia tirar dele, a própria mente. Sêneca, homem de poder e riqueza, constantemente atacado dentro do próprio palácio, acusado, insultado, pressionado, e ainda assim capaz de escrever sobre serenidade e força interior. O que esses homens descobriram não foi apenas uma filosofia. Foi um sistema mental para transformar humilhação em lucidez, desprezo em frieza, ofensa em autocontrole. Eles perceberam que a humilhação só te destrói quando você acredita que ela define quem você é. E nos próximos minutos, é exatamente isso que você vai aprender.
como separar o ataque da dor, como negar ao agressor o poder de ferir sua alma, como recuperar a sua identidade quando alguém tenta arrancá-la de você e, principalmente, como construir dentro de si uma frieza interior tão sólida que nenhuma palavra, nenhum olhar de desprezo e nenhuma tentativa de te diminuir será capaz de quebrar. Mantenha a mente aberta, porque a seguir, vamos direto para onde tudo realmente começa. Entender o mecanismo da humilhação e como ela tenta te dobrar por dentro. A humilhação não começa quando alguém te ataca. Ela começa quando você acredita no ataque. E é exatamente por isso que precisamos entender o mecanismo por trás dela. A humilhação é uma arma emocional construída em duas etapas: o gesto de quem fere e a interpretação de quem recebe. A maioria das pessoas acredita que o poder está no agressor, mas o estoicismo revela algo muito mais profundo. O poder verdadeiro está no espaço interior entre o que fizeram com você e o que você conclui sobre si mesmo. É nesse intervalo que o ego sangra, que a mente se confunde, que a identidade vacila. E é justamente por isso que a humilhação dói tanto. Porque ela não é sentida na pele, é sentida na narrativa interna que você cria depois do ataque. E a ciência é clara. Seu cérebro processa rejeição e humilhação exatamente como dor física. A mesma região é ativada, ou seja, o cérebro interpreta a humilhação como se fosse uma queimadura, um golpe, um ferimento. Mas há algo ainda mais destrutivo. A humilhação mexe exatamente com a região da mente responsável por construir quem você acredita ser. Não é só uma dor emocional. É uma distorção da autoimagem. Por isso você sente o peito pesar, a garganta fechar, as mãos tremerem, a mente ficar confusa. Por isso, você repete a cena mentalmente por dias. Porque a humilhação cria uma falsa história, a de que você vale menos do que realmente vale. E se você acreditar nessa mentira, ela te destrói por dentro. É assim que funciona o mecanismo psicológico, e é assim que pessoas tóxicas conseguem derrubar até os mais fortes. Elas não precisam machucar seu corpo, basta fazer você duvidar de quem é. E é exatamente nesse ponto de quebra que o estoicismo ergue sua primeira defesa. Uma defesa tão poderosa que já transformou vidas ao longo de séculos. A separação imediata entre o ataque e o atingido. Os estoicos diziam: o insulto pertence a quem insulta, não a quem ouve. Pode parecer simples, mas essa frase contém um dos maiores segredos do autodomínio humano. Significa que aquilo que alguém faz pertence a essa pessoa. O gesto é dela, a intenção é dela, a crueldade é dela. Quando você assume isso, mesmo que internamente, você quebra o primeiro elo da humilhação. O elo que diz que você é aquilo que o agressor diz que você é. A partir do momento em que você separa o ataque da sua identidade, algo extraordinário acontece. A dor deixa de ser sentença e passa a ser apenas impacto. Você sente, mas não se define. Você sofre, mas não se quebra. Você respira, se recompõe, observa e mantém a frieza interior. É aqui que nasce o autodomínio, porque ao longo desta jornada, enquanto aprofundamos ainda mais essa ideia, você vai perceber que a humilhação só vence quando você entrega a ela o poder de decidir quem você é. E esse poder pertence apenas a você. E a partir de agora, você vai aprender a nunca mais entregá-lo. A segunda defesa estoica contra a humilhação é algo que a maioria das pessoas não compreende e por isso vive prisioneira do que os outros fazem, dizem ou insinuam. Essa defesa se chama indiferença estratégica. E ela não tem nada a ver com frieza emocional superficial, nem com fingir que não liga. A indiferença estratégica é uma escolha consciente de não permitir que a ação de alguém se torne a sua reação automática. Porque é isso que a humilhação tenta fazer: provocar em você um reflexo, uma queda, um colapso emocional que valide o poder do agressor.
Pessoas tóxicas vivem disso. Elas se alimentam do seu abalo, da sua insegurança, do seu esforço para se justificar, da sua tentativa desesperada de explicar o que não precisa ser explicado. Cada vez que você reage, você reforça nelas a sensação de controle. Cada vez que você tenta provar algo, você confirma exatamente o que elas querem, que a sua dignidade dependa do olhar delas. E aqui está a verdade dura, mas libertadora. Ninguém humilha você sem a sua participação emocional. A humilhação só se completa quando você reage como vítima. E é justamente por isso que os estoicos eram capazes de enfrentar ofensas sem se desmontar. Eles entendiam que o agressor só vence quando o seu comportamento determina o seu estado interno. Quando você se desestabiliza, quando se justifica, quando perde a calma, o outro assume o comando da sua mente. Mas quando você mantém a postura, quando permanece firme, quando deixa o silêncio responder no lugar do desespero, o poder retorna para você. E o agressor sente isso. Ele percebe que a porta que antes era aberta pela sua reação, agora está trancada. E essa tranca tem nome: indiferença estratégica. Marco Aurélio aplicava isso com maestria. Ele dizia que a melhor resposta ao desprezo era não se tornar aquilo que o provocador queria que você fosse. E o que ele queria dizer com isso? Que a humilhação é sempre uma proposta, nunca uma imposição. É um convite para que você desça ao nível de quem te atacou. É um teste silencioso para ver se você perde a compostura, a dignidade, a clareza. E você tem duas opções: aceitar ou recusar. A pessoa te provoca. Você pode entrar no jogo dela ou pode permanecer onde realmente importa, dentro de si mesmo. Isso não é fraqueza, não é fuga, não é covardia. É domínio, é controle. É a recusa consciente de entregar o que há de mais valioso em você: sua paz interior. Experimente observar a próxima vez que alguém tentar te humilhar. Em vez de se justificar, apenas respire. Em vez de explicar, apenas mantenha a postura. Em vez de entrar no jogo, apenas observe. Você vai perceber algo poderoso. A pessoa que tenta te diminuir perde força quando percebe que não tem mais acesso ao seu emocional. E isso, meu amigo e minha amiga, é o início da sua liberdade. Porque quem vence a humilhação não é quem fala mais alto. É quem não se deixa cair. Se essa mensagem está fazendo sentido para você até aqui, lembre-se de fortalecer este conteúdo. Deixe o seu like agora, porque isso ajuda o algoritmo a entregar este vídeo para outras pessoas que estão vivendo exatamente essa dor. Inscreva-se no canal A Frieza Estoica para não perder as próximas reflexões. E se conhecer alguém que carrega uma ferida silenciosa como essa, compartilhe este vídeo. Às vezes, o que salva alguém é exatamente a palavra que chega no momento certo. A terceira defesa estoica contra a humilhação é aquela que separa os que apenas sobrevivem dos que realmente se transformam. A frieza interior. Diferente da indiferença estratégica, que é o ato de não reagir ao agressor, a frieza interior é o estado de presença emocional que impede que você se quebre por dentro. Ela é construída no silêncio, no espaço entre o que te fazem e o que você decide sentir. Imagine o seguinte: alguém te humilha, faz um comentário cruel, expõe algo que você confiou. O ataque chega rápido, inesperado, como um golpe no peito. A maioria das pessoas reage da pior forma. Perde o ar, perde a postura, perde o eixo. A humilhação não vence porque é forte. Ela vence porque pega você despreparado. E é justamente aqui que entra a frieza interior. O momento em que você se recusa a ser arrastado pela explosão interna. A neurociência explica isso de maneira brilhante. Toda emoção intensa dura cerca de 90 segundos no corpo antes de começar a perder força. É o ciclo químico natural. Se você atravessa esse intervalo sem agir impulsivamente, sem explodir, sem cair na armadilha da reação imediata,
você recupera o controle. É como se a emoção tentasse invadir você, mas encontrasse uma muralha interna, uma muralha construída de consciência, presença e domínio. Os estoicos dominavam esse intervalo de 90 segundos como guerreiros. Eles sabiam que o ataque externo não pode ser evitado, mas o impacto interno pode ser administrado. E esse é o segredo que quase ninguém aprende. Você não controla o que fazem com você, mas controla o que continua acontecendo dentro de você depois do ataque. Isso é frieza interior. É quando a humilhação tenta entrar, mas você respira, silencia, observa e não permite que ela ocupe o seu centro. É quando a narrativa negativa tenta se formar, mas você a intercepta antes que ela se transforme em auto-ódio. É quando o agressor espera ver você desmoronar e você permanece ali, firme, inteiro, de pé, não por orgulho, não por vingança, mas por soberania emocional. A frieza interior é a habilidade de proteger o seu território mental como um rei protege o seu castelo. Ninguém entra sem permissão. Sêneca dizia que ninguém pode te humilhar sem a tua colaboração. E essa frase só faz sentido quando você entende o que acontece dentro de si nos segundos após o ataque. A humilhação sempre tenta ocupar o mesmo espaço, a sua narrativa interna. Ela tenta convencer você de que o agressor está certo, de que você não é suficiente, de que você merece o golpe. E é justamente na frieza interior que essa mentira perde o poder. Porque enquanto o mundo tenta te dobrar, você permanece lúcido. Enquanto alguém tenta reduzir quem você é a uma frase cruel, você permanece inteiro. Enquanto alguém tenta arrancar sua dignidade, você a segura com ambas as mãos dentro do peito. E isso não é ser frio no sentido de insensível. É ser frio no sentido de consciente. É olhar para a situação com clareza, percebendo que o ataque diz mais sobre quem ataca do que sobre quem recebe. A pessoa que humilha revela insegurança, carência, necessidade de controle, mas o humilhado se mantém a frieza interior, revela maturidade, força e altivez. Pense nisso. Toda vez que você mantém a postura, o silêncio e o olhar firme diante de uma tentativa de humilhação, algo acontece na dinâmica. O agressor perde o controle. A narrativa se desfaz. A cena se inverte. E o poder volta para quem deveria estar segurando desde o começo. Você. Porque quem domina o próprio coração nos momentos de dor, domina qualquer situação. E nos próximos instantes, você vai entender como transformar essa frieza interior não apenas em proteção, mas em avanço, em maturidade, em uma força que ninguém mais poderá tocar. A quarta defesa estoica contra a humilhação é a mais poderosa de todas, e também a mais rara, a capacidade de transformar a dor em lucidez. Até aqui, você aprendeu a separar o ataque da identidade, a recusar o jogo emocional do agressor e a preservar a frieza interior nos primeiros segundos do impacto. Mas agora entramos em território profundo, num ponto que distingue quem apenas sofre de quem realmente evolui. A virada estoica não é apenas resistir à humilhação, é usar a própria humilhação como matéria-prima para se tornar mais forte. Os estoicos acreditavam que toda dor carrega uma informação escondida, uma mensagem, um diagnóstico sobre o que ainda precisa ser fortalecido dentro de você. Quando alguém te humilha, 3 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. O agressor expõe a intenção dele, você sente a dor do ataque e a humilhação revela uma vulnerabilidade que talvez você nem soubesse que tinha. E é justamente aí que mora a chave. A humilhação aponta onde você ainda é frágil, não para te destruir, mas para te mostrar exatamente o que precisa ser blindado. A dor te entrega um mapa. Por isso, quando alguém te diminui, o estoico não pergunta: por que fizeram isso comigo? Ele pergunta: o que isso revela sobre mim que ainda precisa ser fortalecido?
Essa simples mudança de pergunta muda tudo. Porque a humilhação deixa de ser um espelho torto que distorce o seu valor e se torna um instrumento de autoconhecimento brutalmente honesto. A dor vira professora, o ataque vira treino, o desprezo vira chamado para a maturidade emocional. E essa transfiguração é uma das habilidades mentais mais extraordinárias que o ser humano pode alcançar. Quem domina isso deixa de ser vulnerável à opinião dos outros, porque aprende a olhar para dentro com coragem. Perceba, todos nós carregamos inseguranças, fissuras, medos, crenças equivocadas. E pessoas tóxicas, às vezes sem perceber, sabem apertar exatamente esses pontos. O estoico usa isso como alerta, não como sentença. Ele observa a dor, identifica a origem e transforma a humilhação em uma oportunidade de construção interna. É assim que você deixa de ser ferido facilmente. Não porque o mundo para de te atacar, mas porque você desenvolve uma estrutura emocional tão firme que o ataque bate, mas não quebra. E a cada humilhação vencida com lucidez, você se torna alguém que nenhuma palavra, nenhum olhar e nenhuma intenção consegue dobrar. Epicteto sabia exatamente o que era ser humilhado. Ele viveu como escravo, apanhou, foi ridicularizado publicamente, teve sua dignidade negada todos os dias. E mesmo assim ele dizia: os homens são perturbados não pelas coisas, mas pela opinião que têm sobre elas. Isso não é uma frase bonita, é um mecanismo psicológico profundo. Significa que a humilhação que te destroça não está nas palavras ditas, mas no significado que você atribui a elas. O agressor diz algo, mas quem dá sentido ao que foi dito é você. E quando você entende isso, a humilhação perde quase todo o poder, porque você percebe que o agressor não tem acesso ao centro da sua mente. Ele só consegue atingir as paredes externas. O que decide se o golpe atravessa ou não é a interpretação que você escolhe. A virada estoica, então, não é negar a dor, é decodificar a dor. É olhar para o ataque e enxergar a mensagem escondida atrás dele. O desprezo mostra quem o outro é. A vergonha revela o que você ainda acredita sobre si mesmo. O incômodo expõe um ponto que precisa ser fortalecido. E quando você se torna capaz de fazer isso em silêncio, por dentro, sem perder a postura, você se liberta. Você percebe que a humilhação não é o fim, é um espelho. Um espelho que te convida a crescer, a romper padrões, a fortalecer a identidade, a abandonar velhas feridas que ainda sustentam inseguranças. Nesse momento, o agressor não é mais seu inimigo, a humilhação não é mais seu algoz, e a dor não é mais uma sentença. Tudo se transforma em lucidez. E essa lucidez cria algo que não pode ser tirado, nem quebrado, nem manipulado. Uma mente preparada para qualquer ataque, qualquer desprezo, qualquer tentativa de te diminuir. E nos próximos minutos, você vai descobrir o passo final, o limite estoico, o momento exato em que a lucidez se transforma na decisão mais poderosa que alguém pode tomar diante da humilhação. A escolha da distância. A quinta defesa estoica, e talvez a mais difícil de todas, é a escolha da distância. Até aqui, você aprendeu a entender o mecanismo da humilhação, a recusar o jogo emocional, a construir sua frieza interior e a transformar dor em lucidez. Mas existe um ponto onde toda essa força não serve para resistir, serve para decidir. Porque há humilhações que não se vencem ficando. Há relações que não se curam permanecendo. Há ambientes que não merecem a sua presença. E esse é o limite mais profundo do estoicismo. A consciência de que a distância é muitas vezes o gesto supremo de amor próprio. Os estoicos não eram ingênuos. Eles sabiam que algumas pessoas não querem diálogo, não querem paz, não querem crescimento, querem controle, querem domínio emocional, querem ver você fraco.
E contra esse tipo de gente, não basta frieza, não basta lucidez, não basta autocontrole. Às vezes, a única resposta possível é não estar mais disponível para o abuso. Isso não é fuga, não é desistência. É a compreensão madura de que sua alma não pode ser deixada nas mãos de quem tem prazer em feri-la. A distância é o momento em que você diz silenciosamente: aqui não mais. É o instante em que você para de tentar convencer, de tentar consertar, de tentar ser compreendido. É o ponto onde você aceita que algumas pessoas só te respeitam quando perdem o acesso ao seu emocional. A distância é a porta que você fecha não por raiva, mas por dignidade. E essa porta, quando é fechada de verdade, muda tudo. Porque a humilhação só se perpetua quando existe proximidade emocional, quando existe acesso, quando existe abertura. E o que o estoicismo ensina é simples e brutal. Se alguém usa sua proximidade para te ferir, sua distância se torna a sua proteção. É aqui que a psicologia moderna encontra os filósofos antigos. Hoje sabemos que relacionamentos humilhantes, especialmente os crônicos, costumam nascer de vínculos traumáticos, ciclos de desvalorização e reforço intermitente. É aquela dinâmica em que a mesma pessoa que te machuca é a que te dá migalhas de afeto depois. E isso cria um laço emocional tão distorcido que o cérebro fica preso esperando o dia em que tudo vai melhorar. Mas esse dia não chega. Porque não é falta de amor, é falta de limite. E o limite é a escolha de se afastar. Os estoicos chamavam isso de distância lúcida. Não é ódio, não é vingança, não é cortar laços de forma impulsiva. É ver a realidade com clareza e decidir cuidar da própria mente. Epicteto dizia que nenhum homem é livre enquanto depende do que não controla. E você não controla o caráter de ninguém. Não controla a maturidade alheia. Não controla a crueldade escondida nos gestos de quem você ama. Mas controla uma coisa: o lugar onde coloca sua alma. E se o lugar em que você está é um campo de humilhação constante, o passo estoico não é suportar para sempre, é sair para sobreviver. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. A dor diminui, a mente clareia, a identidade retorna, e você redescobre o que é ser tratado com respeito. A distância te devolve a vida. Porque o estoico sabe, existem feridas que só cicatrizam longe de quem as causou. Nos próximos instantes, vamos fechar este caminho com o ponto final, a neutralização do ofensor, e com a lembrança mais poderosa que você levará deste vídeo. A humilhação não define você. O que define você é a força com que você se levanta depois dela. A sexta defesa estoica, o último elo dessa cadeia de poder emocional, é a neutralização do ofensor. E essa neutralização não acontece quando você se vinga, quando confronta, quando devolve na mesma moeda. Esses caminhos só prolongam a guerra e alimentam a chama que o agressor acendeu. A neutralização verdadeira acontece quando você retira dele aquilo que sempre buscou em você: reação, impacto, relevância emocional. Pessoas que humilham querem algo muito específico, querem ver você perder a compostura, querem confirmar que tem algum domínio sobre o seu mundo interno. Querem provocar exatamente o descontrole que confirma a narrativa delas. Mas quando você não reage, quando você não se abala, quando você não entrega a elas o espetáculo emocional que esperavam, algo profundo muda na dinâmica. O agressor perde o palco, perde a plateia, perde o protagonismo, perde o poder. Porque o poder dele nunca esteve na força do ataque, sempre esteve na sua resposta. Humilhações são como flechas. Se você não permite que se alojem, elas caem no chão. E quando caem, o agressor percebe que a arma dele não funciona mais contra você. Ele perde o prazer, perde o jogo, perde a influência. Isso é neutralização.
É quando a tentativa de te atingir morre antes de te alcançar. É quando a palavra cruel bate, mas não entra. É quando o desprezo desliza sem encontrar ferida aberta para se fixar. É quando o gesto de humilhação chega ao seu limite e para ali, diante de você, sem atravessar você. Esse é o ápice do autodomínio estoico. O agressor continua sendo quem é, mas você deixa de ser alguém que ele consegue machucar. Marco Aurélio dizia que a melhor forma de vencer um inimigo é não se parecer com ele. E é exatamente isso que você faz quando neutraliza o ofensor. Você se recusa a participar da identidade dele. Ele age com desequilíbrio. Você responde com centro. Ele provoca, mas você respira. Ele tenta te rebaixar, mas você permanece inteiro. O agressor sempre espera uma coisa: que você entre no campo emocional dele, que você perca o eixo, que você revide, que você tente provar algo. Porque no momento em que você faz isso, você desce ao território onde ele domina. É ali que ele te controla. Mas quando você mantém a frieza interior, quando sua postura não se altera, quando sua dignidade permanece intacta, você quebra o ciclo. E, quando o ciclo quebra, algo silencioso acontece. O agressor se revela pequeno. Não porque você o diminuiu, mas porque você parou de entregar a ele a sua grandeza. E assim, sem gritar, sem confrontar, sem expor, sem dramatizar, você vence. Porque no final, a humilhação é um jogo que só continua se você joga junto. Quando você se recusa a jogar, quando mantém sua lucidez, sua serenidade e sua altivez, o jogo simplesmente morre. O ofensor não perde porque você o derrotou. Ele perde porque você deixou de ser atingível. E é nesse momento, nesse silêncio, nessa ausência de impacto, nessa muralha interna intacta, que você se transforma naquilo que o estoicismo sempre quis que você fosse: intocável por dentro. Nos próximos minutos vamos à conclusão. O momento em que tudo se une para que você nunca mais seja moldado pela humilhação e para que a partir de hoje seja você quem define o seu valor. A humilhação é uma das dores mais antigas da humanidade. Ela atravessa séculos, culturas, famílias e histórias pessoais. Ela destrói silenciosamente sem avisar, sem pedir permissão, sem deixar marcas que o mundo consegue ver. E talvez por isso seja tão devastadora. Porque dói num lugar que ninguém alcança. Dói onde você guarda o que tem de mais íntimo: sua identidade, seu valor, a visão que carrega de si mesmo. Ao longo deste vídeo, você percorreu um caminho que muitos passam a vida inteira sem descobrir. Você entendeu o mecanismo invisível que tenta te quebrar. Aprendeu a separar o ataque do atingido. Descobriu o poder da indiferença estratégica, essa recusa madura de participar do jogo emocional de quem te diminui. Aprendeu a construir a frieza interior que te permite atravessar a tempestade sem perder a presença. Entendeu como transformar a dor em lucidez, como usar cada golpe para fortalecer exatamente os pontos que tentaram atingir. E reconheceu o limite estoico que poucos têm coragem de assumir: a distância lúcida. Mas agora, chegamos ao ponto final desta jornada. O ponto onde tudo isso se transforma em algo muito maior: o renascimento da sua dignidade interna. Porque no fundo, a humilhação nunca foi sobre o que fizeram com você. Sempre foi sobre o risco de você esquecer quem é. E quando você recupera isso, o jogo acaba. Você precisa entender algo profundo. Ninguém que tenta te humilhar está acima de você. Ninguém que usa palavras para ferir está em posição de te definir. Ninguém que precisa te diminuir para se sentir grande merece ser tratado como referência da sua identidade. Toda tentativa de humilhação revela fraqueza, não força. Revela insegurança, não superioridade. Revela miséria emocional, não grandeza. E quando você percebe isso, não com a mente, mas com o peito,
algo muda para sempre. A humilhação deixa de ser flecha e vira poeira. Deixa de ser sentença e vira ruído distante. Deixa de ser espelho torto e vira apenas a sombra de alguém que ainda não enxerga a própria escuridão. Você não foi criado para se arrastar diante da crueldade dos outros. Você não nasceu para carregar as projeções alheias como se fossem verdade sobre você. Você não existe para servir de depósito à frustração, ao medo, ao vazio emocional de ninguém. Você existe para se levantar, para se recompor, para assumir o próprio valor, não porque alguém te deu, mas porque ele já estava dentro de você antes mesmo da primeira tentativa de te quebrar. E é exatamente isso que o estoicismo te lembra. A frieza interior não é ausência de emoção, é presença de identidade. É saber quem você é mesmo quando tentam te convencer do contrário. É permanecer inteiro mesmo quando tentam te diminuir. É escolher o silêncio não porque você está derrotado, mas porque você se tornou inatingível. É caminhar afastando-se de ambientes, pessoas e dinâmicas que insistem em te ferir, não por orgulho, mas por amor próprio. É olhar para trás e perceber que aquela versão sua que um dia caiu diante da humilhação, hoje se levantaria com uma lucidez que jamais imaginou ter. Lembre-se, quem tenta te humilhar não destrói o que você é, apenas revela quem ele é. E quando você não reage, quando você não cai, quando você mantém a postura, quando você protege sua paz com a frieza interior que construiu, o agressor perde tudo. Ele perde acesso ao seu emocional, perde controle, perde espaço, perde relevância. Você não vence porque ele perde. Você vence porque tornou-se invencível no único território que importa, o seu interior. Nos instantes finais deste vídeo, eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha dito a você com clareza. A humilhação não tem o poder de definir seu valor, mas a forma como você se levanta depois dela tem o poder de definir quem você se torna. A partir de agora, você não é mais alguém que carrega a dor como sentença. Você é alguém que carrega a dor como combustível. Você não é mais alguém que teme o desprezo. Você é alguém que aprendeu a olhar para ele com lucidez. Você não é mais alguém que reage ao ataque. Você é alguém que domina a própria narrativa interna. Você não é mais alguém que abaixa a cabeça diante de palavras cruéis. Você é alguém que caminha com firmeza porque sabe exatamente quem é e quem não é. E isso ninguém pode tirar de você. A humilhação perde, a frieza vence e você finalmente renasce. E antes de encerrarmos, deixe-me te entregar algo valioso. Se você deseja aprofundar esse caminho, fortalecer sua mente diariamente e aprender técnicas estoicas que não caberiam em um único vídeo, baixe agora o Manual Estoico para Tempos Difíceis, o e-book oficial do canal. São 12 lições práticas para nunca mais ser vítima das emoções. Ele é o próximo passo natural desta jornada. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. Esse gesto diz para o algoritmo que este conteúdo importa e precisa alcançar mais pessoas que sofrem em silêncio. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente todas as semanas. Ative o sininho das notificações para que os novos vídeos sempre cheguem até você. E compartilhe com alguém que você sabe que está carregando uma dor invisível. Às vezes, esse conteúdo é tudo o que a pessoa está precisando no momento. E nos comentários escreva: eu mantenho a frieza.